meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, desejando um caloroso bem-vindo a cada um dos irmãos, dos ouvintes, que estão conosco nessa bendita caminhada pela Palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Estamos aqui hoje para lermos 1 Crônicas, capítulo 7. Abra comigo a sua Bíblia, se você puder, e vamos ler juntos mais este capítulo da Palavra de Deus. Versículo 1. E quanto aos filhos de Issacar, foram Tola e Puva, Jazub e Sirom, 4. Verso 2. E os filhos de Tola foram Uzi e Refaías, e Jeriel, e Jamai, Ibissão e Samuel, chefes das casas de seus pais e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. Verso 3. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael, e Obadias, e Joel, e Isias. Todos estes 5 foram chefes. Verso 4. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. Verso 5. E seus irmãos em todas as famílias de Issacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Verso 6. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Gediael, 3. Verso 7. E os filhos de Belá, Esbom e Uzi e Uziel e Jerimote e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. Verso 8. E os filhos de Bequer, Zemira e Joás, e Eliezer e Elioenai, e Onri e Jerimote, e Abias e Anatote, e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer. Verso 9. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. Verso 10. E foram os filhos de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeús e Benjamim, e Eude, e Kenaana, e Zetã, e Tarsis e Aizar. Verso 11. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam no exército à peleja. Verso 12. E Supim e Upim, filho de Ir, e Usim dos filhos de Aer. Verso 13. Os filhos de Naftali, Jaziel e Guni, e Jezer e Salum, filhos de Bila. Verso 14. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina, a Sira, teve a Maquir, pai de Gileade. Verso 15. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca. E foi o nome do segundo Zelofeade, e Zelofeade teve filhas. Verso 16. E Maaca, mulher de Maquir, teve um filho e chamou seu nome Pérez. E o nome de seu irmão foi Séres. E foram seus filhos Ulão e Requém. Verso 17. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Verso 18. E quanto à sua irmã, Amolequete, teve a Isode, e Abiezer e a Macla. Verso 19. E foram os filhos de Semida, Aiã e Siquém, e Liqui e Anião. Verso 20. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Eleada, e seu filho Taate. Verso 21.
e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Eleade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Verso 22, pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Verso 23, depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Verso 24, e sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzem Será. Verso 25, e foi seu filho Refa, e Rezefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho. Verso 26, seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama. Verso 27, seu filho Num, seu filho Josué. Verso 28, e foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares de sua jurisdição, e ao oriente Narã, e ao ocidente Gezer, e os lugares de sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição, até Aia e os lugares da sua jurisdição. Verso 29, e da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares de sua jurisdição, Taanac e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nessas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Verso 30, os filhos de Azer foram Imna, Isvá, Isvi, e Berias e Sera, sua irmã. Verso 31, e os filhos de Berias, Éber, Malquiel, este foi o pai de Birzavite. Verso 32, e Éber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, sua irmã. Verso 33, e foram os filhos de Jaflete, Pazaque, Bimaal e Asvate, estes foram os filhos de Jaflete. Verso 34, e os filhos de Semer, Aí, e Roga, e Jerubá, e Arã. Verso 35, e os filhos de seu irmão Elém, Zofa, Imna, e Celes, e Amal. Verso 36, os filhos de Zofa, Suá, Arnefer, e Sual, e Beri, e Ira. Verso 37, e Bezer, e Ode, Samá, e Silsa, e Itran, e Beera. Verso 38, e os filhos de Jéter, Jefoné, e Pispa, e Ara. E os verso 39, e os filhos de Ula, Ara, e Aniel, e Rízia. Verso 40, todos estes foram filhos de Azer, chefes das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefes dos príncipes e contados nas suas genealogias, no exército para a guerra. Foi o seu número 26.000 homens. Confessando já teus pecados e te ouvirá, e no coração sentirás o perdão, pois Jesus te perdoará. Ó, vem já, como estás, vem agora. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos aí a leitura do capítulo de número 7, aqui de 1 Crônicas. E para a nossa mensagem de hoje, eu quero reler os versos 20 ao 22. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Eleada, e seu filho Taate. E seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Eleade. E os homens de Gade, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. E vai me dar eterno gozo celestial. Jesus comprou-me das Amados irmãos, irmãs e ouvintes da Santa Palavra do nosso Deus,
O capítulo lido continua relacionando os descendentes dos filhos de Jacó, os cabeças das 12 tribos de Israel. Lemos sobre os descendentes de Issacar, de Benjamim, Manassés, Efraim, Azer. Ao relacionar descendentes de Efraim, lemos sobre um triste episódio. Alguns dos filhos de Efraim quiseram roubar o gado dos moradores da região de Gate, possivelmente filisteus, e estes os mataram. O verso 22 nos fala sobre o sofrimento do pai Efraim por uma terrível perda. Diz o texto que ele chorou por seus filhos por muitos dias. Aqueles moços perderam a vida precocemente porque se deixaram levar pela cobiça e desonestidade. Quiseram aumentar seus rebanhos à custa do gado dos outros pelo roubo, e assim foram mortos pelos donos daquele gado. Amados irmãos e ouvintes, devemos tomar muito cuidado com a cobiça e a avareza. Não é pecado desejarmos crescer materialmente, angariar bens, aumentar nossas propriedades. Tudo isso é legítimo. Porém, isso deve ser conseguido como fruto de nosso trabalho honesto e com a bênção do nosso Deus. Porém, quando somos dominados pela cobiça e pela avareza, estas nos levarão a lançar mão de meios ilícitos, desonestos, para aumentar nossos bens. E quando alguém entra por esse caminho, estará trilhando a senda da morte, tanto física como espiritual, como ocorreu aos filhos de Efraim. Meus queridos irmãos e ouvintes, a palavra de Deus nos aconselha: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, versículo 5. Amado irmão e irmã, não deixe que a cobiça e a avareza entrem em seu coração. Seja feliz com o que Deus já lhe deu. Deus pode lhe conceder muito mais do que você tem. Porém, espere no Senhor e vá trabalhando e negociando, sempre com total honestidade, sem querer aquilo que é do outro. Se Deus quiser lhe dar bens e riquezas, aumentar as suas propriedades, suas conquistas, Ele o fará, porém será no tempo dele e do jeito dele. Jamais Deus aprovará que aumentemos nosso patrimônio material fazendo uso de meios errados e ilícitos. Deus nos guarde da avareza e da cobiça. Medite nessa palavra. Deus lhe abençoe. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Divino louvor, Jesus me deu. Oremos, irmãos. Querido Pai Celestial, louvamos a Ti pela Tua palavra desse dia, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos livre, Pai, da cobiça e da avareza. Não permita que essas virtudes malignas, Senhor, possam dominar o nosso coração. Pai querido, que nós sempre esperemos em Ti, que jamais queremos lançar mão de meios ilícitos, Senhor, para aumentar a nossa renda, para aumentar o nosso patrimônio. Querido Deus, que a cobiça e a avareza fiquem longe de nós. Guarda-nos por Tua graça. É o que eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muitos hão de assim chegar e a graça receber sem par. Glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus.
Meus amados irmãos, assim nós estamos chegando ao final do nosso quadro em mais esse dia. Desejo a você um dia muito abençoado, juntamente com a sua família, e espero você amanhã para prosseguirmos a nossa viagem pela Palavra de Deus. Amanhã estaremos lendo 1 Crônicas, capítulo de número 8. Receba o nosso abraço, fique na paz do Senhor e até amanhã, se o nosso Deus quiser, se Ele nos permitir.